A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, vamos lá, vamos para o nosso oitavo dia da campanha já, hein? Puxa vida, que bênção! Tá passando rápido, né? A coisa quando é boa, a gente nem vê passar. Quando é gostoso, a gente nem vê passar. E eu tô achando uma maravilha esse jejum. Realmente tá servindo para uma maior aproximação de Deus, está servindo para realmente dar um up na nossa fé. A minha fé está em alta, eu estou criando um ambiente de fé, um ambiente de milagres. E eu espero que você aí também, viu? Espero mesmo, é do fundo do meu coração esse desejo de que você esteja firmado, esteja animado, crendo. Não se preocupe, porque tem coisa boa vinda para o seu lado aí, porque Deus está enviando, está mandando, glória a Deus, aleluia. Quero dizer para você que a gente está aqui orando por você que está participando dessa campanha, né? Nos meus momentos diários de oração matinal, eu tenho orado, tenho colocado a vida de vocês diante do Senhor e eu creio fortemente no agir de Deus, na bênção do Senhor no coração de vocês, tá? Eu quero que você comece a perceber alguma mudança na sua vida, né? Abra os olhos para isso, porque às vezes a gente pensa que se nós não vermos milagres grandiosos, né? Se nós não virmos o céu se abrindo, para nós não é milagre e não é resposta de oração. Mas na verdade não é isso. Essa campanha é uma campanha de 21 dias para liberar a fé. 21 dias para liberar a fé. Então você precisa ver algo no campo da fé, em primeiro lugar. O trabalho aqui, as mensagens, as orações, o jejum em si, é para isso. É para liberar no campo da fé algo novo no seu coração. Nós queremos ver você com uma fé maior, uma fé mais intensa, uma fé que agrada o coração de Deus, né? Então essa é por aí que nós vamos ver testemunhos. Então eu quero que você continue compartilhando, continue mandando, falando, vendo algo no seu coração que já está mudando, tá? É importante você observar, é importante você perceber bênçãos, mesmo que não sejam as bênçãos ainda que você tem colocado diante de Deus, tá bom? Hoje nós estamos no oitavo dia, como eu disse no começo, é uma mensagem muito poderosa, muito maravilhosa. Estou aqui com o livro, ó. Olha que esse livro é poderoso, do pastor Aloísio Silva, da Igreja Videira de Goiânia. Eu criei, por isso falei. 21 dias para liberar fé. Liberar fé na sua vida. Porque a fé é a moeda do céu, né? Um crente sem fé não passa de um religioso, não passa de alguém comum, igual qualquer outro cristão que não tem fé, né? Mas nós somos homens e mulheres de fé, então nós estamos aqui para isso, desenvolvendo, tá bom? Eu quero orar com você agora, mas primeiro nós vamos declarar a palavra, tá certo? Vamos confessar a palavra. Lembre-se sempre que confessar a palavra não é ser otimista apenas, não é ter palavras de autoajuda, aquelas palavras que dão uma ajudazinha aí para você se animar por alguns minutos, não. Essa confissão aqui, essa declaração é a palavra de Deus. Nós estamos declarando a própria palavra de Deus, por isso é que ela tem efeito. É você tomar posse do que está escrito para a sua vida. Por isso é importante você confessar. É importante você declarar a palavra sempre. Sempre quando você for ler a Bíblia, pega aquele versículo bíblico e aplique para você mesmo. Você está declarando, está confessando a palavra. Mas fale.
fale, não apenas leia, não apenas pense, não apenas receba no seu coração e vibre com isso. Fale, abre a boca para falar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? Fale, não te cales. Eu criei, por isso falei. É importante a gente falar. Então confessa a palavra, confessa a palavra. Vamos pegar assim, você pega João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você toma isso para a sua vida. Puxa vida, porque Deus me amou de tal maneira que deu o Filho dele para mim, porque eu crendo, eu não vou perecer, eu estou recebendo a palavra eterna, a vida eterna. Isso é declarar a palavra, tá bom? E hoje, o 8º dia, a declaração está em 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5,4, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Aleluia! Então vamos confessar? Repete comigo aí, por favor. Se você tiver aí, fale junto comigo, ou se quiser repetir, repita. A confissão é: eu sou nascido de Deus, e o mundo não tem lugar no meu coração. Aleluia! Repita: pela fé no amor de Cristo, eu tenho vitória sobre o mundo. Por isso, mesmo diante das tribulações e tentações deste mundo, eu tenho paz com Deus, pois o Senhor já venceu o mundo. Diga: e eu posso descansar e desfrutar dessa vitória em Cristo. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você está vendo aí, você confessou, você pode fazer isso todos os dias, você recebeu aí o livretinho no seu WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo nosso do WhatsApp, tem lá o livretinho, você pode clicar lá e confessar todos os dias a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pega seu cartão, pega aí os seus pedidos diante de Deus, coloque diante do Senhor, porque Deus está ouvindo as nossas orações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor, eu quero declarar a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor. Eu quero declarar a Tua palavra, as Tuas promessas, Senhor, a certeza de vitória sobre o Teu povo, Senhor, assim como diz a Tua palavra, que nós somos mais do que vencedores, e eu declaro que cada um que está participando dessa campanha é mais do que vencedor, ou seja, já venceu, não é que vai vencer ainda, mas já venceu. Eu declaro que aquele que está participando está me ouvindo agora, Senhor. Eu declaro, ó Deus querido, que é um justificado e uma justificada, é salvo pelo sangue de Cristo, é, Senhor Deus, filho amado de Deus, sim, em nome de Jesus, herdeiro de todas as promessas, é próspero, é liberto, Senhor, e é um instrumento poderoso nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu declaro a vitória sobre os pedidos, eu declaro a vitória nessa campanha de oração e jejum, Senhor. Sim, meu Pai, nós apresentamos perante o Senhor as vidas, os projetos, os pedidos, e eu declaro, Senhor, que novas pessoas, Pai, as pessoas declaradas, estarão recebendo o poder do Espírito Santo, estarão recebendo toque no coração,
e na hora certa vão receber a palavra da fé e vão se entregar para Jesus Cristo. Eu creio, eu declaro isso, eu declaro portas abertas, eu declaro emprego chegando na vida daquele que está desempregado, eu declaro, Senhor, os negócios assinados, os contratos assinados, eu declaro, Senhor, os imóveis vendidos, eu declaro, Deus, para o teu povo a vitória na justiça, Senhor. Eu declaro a cura, as enfermidades estão saindo, estão indo embora, as enfermidades estão deixando agora, nesse momento, Senhor, o corpo daquele que está ouvindo, Senhor, está indo embora, está sendo repreendido, está sendo cancelado, Senhor, toda enfermidade, pois o Senhor diz, ó Pai querido, no Salmo 103, que o Senhor perdoa a minha iniquidade, a iniquidade deles, e que o Senhor sara todas as minhas enfermidades e as enfermidades deles, Senhor, e diante da tua palavra eu declaro a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. O 8º dia é a vitória do improvável, amém? A vitória do improvável. A Bíblia é cheia de eventos extraordinários, mas nós vamos compartilhar um evento com você agora poderosíssimo. É assim, extraordinário, parece coisa de filme de super-herói. Filme de super-herói. Mas é a Bíblia, é a palavra. Quando se trata de Deus, todas as coisas são possíveis. Quando se trata de Deus, o inimigo pode ser do tamanho que for, mas ele sempre é infinitamente menor do que o nosso Deus, né? E a palavra de Deus nos conta uma história de quando apenas um homem e o seu escudeiro enfrentaram um exército de 30.000 soldados. É isso mesmo, é isso que você ouviu. 30.000 soldados. Sabe, não importa o tamanho, eu não sei que dificuldade que você está enfrentando agora. Você pode estar enfrentando uma luta aí muito difícil, uma luta atroz. Talvez você esteja se sentindo impotente para enfrentar essas lutas. Mas eu quero te dizer que nada se compara com o desafio como esse aqui que nós vamos ver. Esses dois homens contra 30.000. 30.000. Nós servimos o Deus dos impossíveis. Por isso, nossas batalhas manifestam a vitória dos improváveis. Dos improváveis. Quanto maior a sua dificuldade, maior vai ser a sua vitória, viu? Quanto mais improvável for você vencer a luta que você está enfrentando, maior vai ser o seu testemunho, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Nos dias de Saul e Jonatas, a palavra do Senhor nos conta que não havia ferreiros em Israel. Nos dias de Saul e Jonatas, não havia ferreiros em Israel. Por quê? Porque os filisteus, eles temiam que o povo fizesse espadas. Não tem espada, não vence guerra. Não tem arma, você não vence nada. Então os filisteus proibiram a fabricação de espadas, né? Vamos ler o texto? 1 Samuel 13:19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada, nem lança. Nem lança. Então, o que acontece? O que o inimigo teme? O inimigo teme a espada. O inimigo teme a espada, né? Então, nós também temos o inimigo que teme que usemos a palavra de Deus contra ele. A palavra de Deus. Tudo que o inimigo tenta evitar e ele quer cancelar na sua vida é que você use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Né?
A espada, a palavra é a espada do Espírito, né? Então a palavra é uma espada que corta fora toda a cadeia do inimigo em sua vida. A palavra é essa espada. Você precisa usar a palavra de Deus, né? O exemplo que nós temos maior é Jesus Cristo. Quando ele foi condenado, quando ele foi colocado, tentado, condenado não, tentado no deserto, o que o Senhor nosso Deus fez, nosso Jesus? Ele nos deu o padrão, o exemplo de como responder aos ataques do maligno. Sabe, você pode estar tentando de várias formas responder ao ataque do maligno, mas Jesus ele já nos deu o padrão. O diabo disse: transforme essas pedras em pão. Ele respondeu: está escrito. O diabo disse: pule de cima do pináculo. Ele disse: está escrito. Olha só, o padrão de Jesus é está escrito. Para todos os ataques, a resposta foi a mesma: está escrito. Está escrito. Ele não falou assim: ah, Deus falou comigo porque Deus me deu uma mensagem. Mas como? Porque Deus falou um dia comigo, né? Foi dito lá no passado, né? Mas não, Jesus ele disse: está escrito. Então muito cuidado, porque às vezes você está se baseando e você está querendo usar como força, como espada para você atacar o diabo que vem com setas inflamadas para o seu lado. Você está usando algo que alguém disse no passado, você está usando algo que disseram que foi Deus, porque Deus me disse. Mas você tem que usar o quê? Você tem que usar a palavra de Deus, né? Os irmãos sempre dizem isso, né? Ouviram algo de Deus ou que Deus falou com eles. Mas o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele usou a palavra escrita como o diabo. Isso certamente é um princípio importantíssimo. Importantíssimo. Então, quando você vai enfrentar o inimigo, use a palavra de Deus. Está escrito, tá? Está escrito. Então, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 13, 22, diz assim: sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. 1 Samuel 3, 22. Então, o que acontece? Todo o exército de Israel estava desguarnecido de espada. Só haviam 2 pessoas com espada naquele dia: Saul, o rei Saul, e Jonatas, seu filho. Apenas esses 2, né? Isso aponta para quê? Aponta para aquela situação em que apenas o pastor ou alguns líderes da igreja conhecem a espada da palavra de Deus. E isso enfraquece o exército. Enfraquece. Nós precisamos ser um exército em que todos usam a palavra do Espírito. Todos. Você já pensou numa igreja onde todo mundo conhece a palavra, tem a palavra de cor, sabe onde está, sabe como usar a palavra? A força que não tem essa igreja, né? Por quê? Porque a resposta para o maligno está aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, né? No dia de Saul, Israel estava debaixo da dominação dos filisteus, e a causa era porque o inimigo conseguiu impedir que houvesse espada em Israel. Essa é a razão por toda a opressão do maligno. E às vezes você está passando por opressão do maligno aí, e você tem a arma na sua casa, você tem a arma no seu iPad, no seu iPhone, você tem aí muito fácil no seu bolso o tempo todo, e você não usa essa arma, né? O inimigo ele não teme quando procuramos ensinar ou falar outras coisas, mas ele teme quando todo o povo é treinado para usar a espada. Usar a espada. Então é muito importante que você, quando for fazer um estudo,
Aqui na nossa igreja, para quem não é da nossa igreja, esse recado, nós temos aqui alguns cursos que são poderosos. Cursos como Maturidade 1, Maturidade 2, começa com Consolidando, o Consolidação, que é poderoso o Consolidação. Te ensina quem você é diante de Deus. Aí vem o Maturidade 1, Maturidade 2, aí vem o CTL. E as pessoas vão aprendendo a usar a palavra de Deus. Vão aprendendo a guerrear contra o inimigo com a arma certa, que é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um momento de opressão também. Nós estamos vivendo um momento de muitas lutas que temos que enfrentar. O mundo está aí fora nos combatendo, o inimigo está nos combatendo, a igreja está sentindo está sofrendo opressão. E lá no tempo de Saul também, o povo estava vivendo debaixo de grande opressão. Grande. Saul era rei de Israel. Do ponto de vista natural, ele se destacava. Dentre todos, ele é que se destacava. E ele se destacava do ombro para cima, né? Naquela altura ele já não era um homem de fé. Ele já não era mais um homem de fé. Ele tinha o sacerdócio e a estola, mas tudo aquilo era apenas uma forma de religião. Ele não tinha a realidade viva de uma fé dinâmica no Deus vivo. Na verdade, o seu filho Jonatas é quem andava com Deus nesse tempo. O filho dele. O Senhor passa os seus olhos procurando aqueles que possuem uma fé dinâmica e viva. Uma fé dinâmica e viva. Deus está levantando homens e mulheres que têm uma fé dinâmica e viva. Sabe, Ele está chamando você. Ele tá desafiando você. Ele está colocando você num patamar diferenciado. Porque são esses que Ele procura. Quem tem essa fé viva, essa fé dinâmica, né? São essas pessoas que experimentam a bênção. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Eu vou ler um texto com você aqui, 1 Samuel 14, de 1 a 6, que vai nos dar a direção também para você entender melhor essa história, por que Jonatas foi, como ele enfrentou, a reação de Saul, tudo isso eu quero começar lendo esse texto aqui. 1 Samuel 14, de 1 a 6. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Ele não falou para o pai dele. Simplesmente isso. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido, ele não contou para ninguém. Olha como começa a vitória. Ele não falou para quem não tinha fé. Não, você não pode compartilhar as coisas para quem não tem fé, para quem vai dizer para você: olha, não é legal, não é bacana, você não vai conseguir. Você vai desanimar, cuidado, isso não é para você. Pessoas assim você não conta, não conta, tá? Então vamos continuar aqui. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas, então, como eu disse, ele não disse nada para ninguém do que ele pretendia fazer, né? Por quê? Porque o pai dele não tinha fé. O pai dele não tinha fé, o pai dele ia desanimar ele. Olha o ambiente do milagre. Você precisa começar a criar o ambiente do milagre. Uma delas é não ficar falando dos seus projetos, dos seus sonhos,
mesmo que sejam mirabolantes aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. Só compartilhe com pessoas de fé. Saul não era um homem de fé, né? Se ele fosse um homem de fé, se Jonatas tivesse falado para Saul, Saul teria impedido Jonatas. Teria impedido, assim como ele tentou impedir Davi de enfrentar Golias. Você se lembra? Saul já mostrou quem ele era. Davi queria enfrentar um Golias, um gigante, um inimigo poderoso, um inimigo que aos olhos humanos não seria vencido de maneira nenhuma, mas Davi tinha fé. E ele foi falar com Saul, Saul falou, mas você é inexperiente, ele é um guerreiro, ele já está há muito tempo guerreando, lutando, ele já tem experiência, você não vai dar conta. Então Saul já era esse homem sem fé, né? E aí em 1 Samuel 13,5, vemos que os filisteus tinham mais de 30.000 carros e 6.000 cavalos. No entanto, o grupo que estava com Saul era de 600 homens. 600 homens. E o mais impressionante é que Jonatas e seu escudeiro não temeram entrar na guarnição dos filisteus. Jonatas chama filisteus de incircuncisos. Incircuncisos. Incircuncisos é para identificar quem não tem aliança. Quem não tem aliança. Não está aliançado. Essa é uma linguagem de aliança. Jonatas estava dizendo que apenas aquele que é circuncidado tem direito à bênção de Deus. E você sabe, hoje a verdadeira circuncisão é no coração. Por causa disso ele declara, Deus não é com ele, é conosco. Deus não é com ele, é conosco, porque ele tinha aliança. Ele era circuncidado, ele sabia, ele tinha aliança. Nós somos o povo de Deus. Ei, nós somos o povo de Deus. Nós não devemos ter a mentalidade do povo do mundo, porque somos o povo de Deus. Precisamos começar a mudar isso. É o ambiente para o milagre. Você precisa começar a ter a mentalidade de Deus. Se já ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pense no que é do céu. Pense no que é do céu, no que é da vida eterna, no que é de Deus, não nas coisas que são do mundo. Nós não precisamos viver dentro dos buracos de medo, buracos de ansiedade, de angústia e pavor. Quem vive dentro desses buracos é o povo do mundo. Nós somos o povo de Deus, o Deus do impossível. Né? 1 Samuel 13,6 disse que o povo se escondeu em cavernas, buracos e túmulos por causa do aperto. É por isso que o inimigo zomba de Jonatas, mas ele sabia a linguagem da aliança. Ele tinha aliança. Talvez você não saiba, mas todas as vezes que a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, ela se refere ao nome de Deus, Yahvé, Yavá, Jeová, Jeová. Esse nome de Deus está relacionado com a aliança que ele tem com o seu povo. Senhor, Senhor Jeová, Yahvé. Esse nome é poderoso. Em Gênesis 1, vemos que Deus criou os céus e a terra e a palavra Deus ali é Elohim, que significa Deus Criador. Mas quando chegamos a Gênesis 2, muda-se para Senhor Deus, que é Jeová Elohim. Jeová Elohim, porque agora o homem foi criado e quando Deus Criador se relaciona com o homem, ele se apresenta como Senhor Deus. Senhor Deus. O Senhor da aliança pode salvar com poucos ou com muitos, mas muito frequentemente ele escolhe salvar com poucos. Você e Deus formam uma maioria. Eita glória! Eita glória, isso é palavra revelada. Isso aqui não é invenção do pastor Aloysio, não. Isso aqui não é invenção que ele achou, não é nenhum achismo, não. A Bíblia está revelando isso para nós. Que Deus trabalha com poucos. Deus quer fazer os milagres com poucos. E você e Deus formam a maioria já. Amém. Amém.
Ó, 1 Samuel 14:7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo o inclinar do teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Quem que falou isso? O escudeiro. Então o seu escudeiro disse-lhe, né? O escudeiro de Jonatas é um exemplo de lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade. Você sabe, eu tenho procurado isso na minha igreja. Eu tenho visto muitas pessoas novas chegando na igreja, graças a Deus, graças a Deus. A igreja, cada domingo tem uma pessoa nova, cada domingo chega famílias novas, mas eu tenho orado para Deus mandar pessoas fiéis, pessoas leais, sim, leais a mim, como líder, como pastor da igreja. Eu procuro sucessores, Eu quero deixar alguém, a igreja, para alguém que caminha comigo, que é meu escudeiro também. Claro, eu quero descobrir isso, essas pessoas assim, né? E esse escudeiro, ele não estava lá para resistir, mas ele estava lá para estimular fé. O escudeiro é aquele que fala, vamos embora. Opa, tô contigo, vamos enfrentar, não importa o tamanho da obra, não importa o tamanho do que precisa ser feito não, nós estamos aqui para fazer e o nosso Deus vai à frente e o nosso Deus vai dar vitória. Esse é o escudeiro. E esse escudeiro, o seu nome sequer é mencionado, mas sem ele Jonatas não teria como demonstrar esse ato de fé e bravura. Você sabe, Jonatas tinha um escudeiro para isso. Eu também procuro escudeiros. Pastora Priscila procura escudeiras. Sim, pessoas de fé que vão caminhar com a gente. O dia que eu aposentar, eu dizer, tá aí, ó. Tá aí a igreja, pega a igreja pronta aí. Nós estamos caminhando aí já para adquirir terrenos e tudo, e almas chegando, vidas chegando, estruturas sendo montadas. Mas eu procuro pessoas leais e fiéis a mim. Amém? A Deus e a mim, é claro. Eu creio que nesse texto Saul simboliza a carne e o escudeiro de Jonatas, o espírito. A carne sempre nos desestimula e enumera todas as razões por que não deveremos enfrentar o inimigo, mas o espírito sempre nos impulsiona e nos diz que devemos fazer tudo para que o nosso coração se incline em fé. Pegou essa? O espírito diz: eis-me aqui contigo. Se você observar, vai ver que quem realmente matou o inimigo foi o escudeiro de Jonatas. Quer ver? Eu vou ler aqui 8 versículos para você. 1 Samuel 14, de 8 a 16. Disse, pois, Jonatas: eis que passamos a aqueles homens e nos daremos conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. 1 Samuel 14, 8 a 16. A atitude dos filisteus foi de autoconfiança. Afinal, eles eram 30 mil, e do outro lado, apenas Jonatas e seu escudeiro. Observe as palavras de Jonatas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Versículo 12. Embora a fé seja individual, ele estava consciente de que a bênção era sobre toda a nação.
toda a nação. Ele não disse, o Senhor entregou nas minhas mãos, mas ele via sua vitória como a vitória da nação. Então, preste atenção, toda unção, toda bênção, toda revelação ou qualquer outra coisa nos são dadas para servir o corpo de Cristo. Para servir o corpo de Cristo. No fim, todos serão abençoados por causa da fé de um ou dois. Todos. A forma como o Senhor concedeu vitória a Jonatas foi para envergonhar o inimigo. Deus usa de coisas triviais e comuns para mostrar o seu poder. De forma direta, foram mortos apenas 20 filisteus, mas o milagre maior aconteceu nos outros 30.000 que estavam em cima da montanha. A Bíblia diz que houve grande espanto no meio do exército. A terra tremeu. Tudo passou a ser o terror de Deus. Eles começaram a se matar uns aos outros. Por causa da fé de apenas 2 homens, todo o exército foi desbaratado. Todo o exército. A fé. Por causa da fé, eu te pergunto, como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Olha até onde a sua fé pode chegar. Olha o tanto que a sua fé pode mover. Olha o que você pode alcançar com a sua fé. Algo que você talvez nem tenha imaginado. Mas por causa da sua fé, você e muitos que estão com você, muitos que são do corpo de Cristo, também alcançarão a mesma bênção que você vai alcançar nessa campanha. Você vai alcançar, vai ter bênção para a sua vida e você vai poder abençoar o corpo de Cristo. Amém? Quando o Senhor bradou na cruz, está consumado, também houve terremoto e as trevas cobriram a terra. Esse era um sinal de que o inimigo estava derrotado e o terror de Deus tinha vindo sobre ele. Então o sinal já foi dado, o inimigo já está derrotado. Ele já está derrotado. Você só precisa manter a sua fé em alto nível. Alto nível. Creia nesse Deus do impossível. Creia nesse Deus de Jonatas e seu escudeiro, que com apenas 2 homens matou 30.000 pessoas. 30.000 homens armados. Um exército inteiro foi desbaratado pela fé desses 2 homens. Viu que eles não precisaram nem fazer muito esforço. Bastou ter fé e romper em fé. Perceba quem é o verdadeiro inimigo. 1 Samuel 14:45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Você percebe quem era o verdadeiro inimigo? Uma coisa é fazer algo para Deus, a outra é fazer algo com Deus. Esta era a diferença entre Saul e Jonatas. Saul fazia as coisas para Deus, mas Jonatas fazia com Deus. Faça as coisas com Deus. Você não vai precisar fazer para Deus. Agora, se você fizer para Deus, provavelmente você não vai estar fazendo com Deus. E a grande diferença é que com Deus o inimigo cai. Amém? Uma coisa, quando fazemos para Deus, não nos preocupamos se o que fazemos é ou não a sua vontade. Mas quando nos movemos com Deus, é seu Espírito que nos dirige. Podemos fazer coisas para Deus seguindo nossas próprias ideias, mas quando nos movemos com Deus, seguimos sua direção. Saul fez o voto de que ninguém comeria até que os inimigos fossem desbaratados. O exército, porém, não podia lutar sem comida. Jonatas não tinha ouvido o voto de Saul, por isso comeu mel para se reanimar. O inimigo havia sido derrotado, mas não completamente, porque Saul deveria perseguir e matar o inimigo, mas em vez disso estava tentando matar Jonatas. É uma completa inversão de valores. No verso 17, lemos que quando viu a confusão no meio da guarnição dos filisteus, em vez de perseguir o inimigo, Saul queria saber quem estava faltando do seu grupo. Olha o coração de Saul como estava.
Saul tinha criado uma lei para si mesmo com o fim de ganhar o favor de Deus. A carne pode ser muito legalista. A carne pode ser muito legalista. Se ele tivesse tido vitória, teria presumido que era por causa do seu voto. No verso 46, vemos que apesar do inimigo ter sido entregue em suas mãos, Saul deixou de perseguir os filisteus e estes foram embora para a sua terra. Observe que a ação de Saul foi confusa e cheia de superstições religiosas, mas a vitória de Jonatas foi simples e sobrenatural. Sobrenatural. É exatamente isso que Deus tem para você hoje. Eita glória! Exatamente isso. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Deus está prestes a lhe conceder uma grande vitória. Chegou o tempo da bênção. A ousadia do Espírito está sobre você para usar a espada do Espírito e desfazer a opressão do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero desafiar você a tomar nas mãos e no coração a palavra, a espada do Espírito. Decore versículos, decore. Tenha em mente os versículos. Não permita que você use palavras vazias contra o inimigo. O inimigo, ele não quer saber. Você pode falar o que for para ele, mas você precisa falar da palavra. Está escrito. Está escrito. Você falando está escrito, você enfrenta o inimigo com a espada. E com a espada do Espírito, você vence com Deus qualquer inimigo. E é isso que eu quero deixar essa palavra para você no seu coração essa noite. Tome posse, meu irmão e minha irmã. Tome posse, porque o impossível está com você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos realizar a ceia, participar da mesa do Senhor. O pão e o vinho, o pão e o cálice. Está aqui o meu, o seu já deve estar ajeitado aí, porque no 8º dia você já se acostumou a isso, né? Eu quero fazer um desafio para você. Você já começar a orar com mais intensidade por algumas pessoas que você quer ver de volta para Cristo ou se entregando para Cristo. Porque vai chegar uma hora que o desafio vai ser você falar da palavra para eles, viu? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, tá? Mas isso é mais lá para frente um pouco, mas eu quero que você já comece a orar, a lançar palavras sobre ele. Lançar palavras sobre ele. Abra sua boca e lance palavras sobre essas vidas, sobre seus negócios, sobre seus projetos, que Deus vai mover. Há um mover de Deus acontecendo, e você vai experimentar a vitória. Amém? Pegue seu pão, repita comigo assim: Senhor Jesus, ao comer deste pão, eu declaro mais uma vez que o teu corpo foi entregue por mim naquela cruz. Diga: ao comer deste pão, eu sei que eu sou justificado. Eu sei que ao comer deste pão, eu recebo uma nova natureza. Este pão é o corpo do Senhor que foi entregue por mim naquela cruz. E eu recebo essa bênção em teu nome, Senhor. E o cálice? Está aqui o cálice. Pegue o seu cálice aí. Repita comigo: este cálice é o sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado por mim. Através desse sangue, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou remido. Tenho agora uma nova natureza, a natureza do Filho de Deus. Pois toda condenação, repita, todo julgamento, toda justiça está nesse sangue de Cristo. E ao tomar dele, eu tomo posse das bênçãos do Senhor. Ao tomar dele,
Eu sei que nenhuma condenação há mais para mim. Ao tomar dele, eu sei que eu estou salvo, tenho a vida eterna e jamais vou perecer. Repita, ao tomar deste sangue, eu piso na cabeça do diabo e eu declaro a minha vitória em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Fazendo assim, estamos encerrando o nosso 8º dia. Amanhã tem grandes bênçãos também para você. Fique firme no jejum. Vamos junto, que já estamos quase na metade do caminho. Glória a Deus. Até amanhã.